Imagine que eu te diga, agora, sem rodeios, o lado mais perigoso de um relacionamento não é aquilo que você vê. Não é a briga, não é o silêncio, não é a mensagem não respondida. O que realmente corrói é aquilo que você não percebe. É o que se esconde no subsolo da relação, na parte invisível da sua mente e da mente do outro. É a sombra, como Carl Jung chamou. Aquela versão sua que você jura que não existe, mas que aparece, disfarçada, nas horas mais críticas. Pensa nisso. Quantas vezes você se pegou dizendo, eu nunca seria assim, e no fim, fez exatamente aquilo que mais criticava? Quantas vezes você jurou que não aceitaria menos do que merece, e ainda assim, voltou para uma situação que te machuca? Essa é a sombra em ação. E num relacionamento, ela não vem sozinha. Ela vem de mãos dadas com a sombra do outro. E quando duas sombras se encontram, nasce o lado sombrio de um relacionamento. Eu quero que você fique comigo, porque o que eu vou te contar pode virar uma chave na sua vida amorosa. E talvez você perceba que aquele padrão que você repete, aquele ciclo que insiste em voltar, não é azar, não é destino, é o seu inconsciente pedindo para ser ouvido. Quando você se apaixona, a primeira coisa que entra em jogo não é o amor verdadeiro, é a persona, é a máscara que cada um coloca para ser aceito. No começo, você mostra sua versão mais controlada, mais doce, mais atenta. Ele também mostra a versão dele, mais forte, mais confiante, mais generosa. Só que conforme a intimidade cresce, as máscaras começam a escorregar. E adivinha quem aparece quando a persona cai? A sombra. A sombra é aquele lado seu que você não quer que ninguém veja. Seu ciúme, sua insegurança, seu medo de abandono, seu controle disfarçado de cuidado. E quando isso aparece, não é bonito, porque o outro, ao ver sua sombra, reage com a dele. E, sem perceber, vocês dois entram num campo de batalha invisível, cada um lutando com o que mais teme dentro de si, mas projetando no outro. Já reparou como, muitas vezes, aquilo que mais te irrita numa pessoa é exatamente algo que existe dentro de você? Aquele jeito possessivo, aquela falta de atenção, aquela frieza. É como se o inconsciente usasse o relacionamento como espelho. Ele grita: olha para isso. Esse traço também está em você, mesmo que escondido. E é nesse ponto que a maioria das relações se perde. Porque em vez de reconhecer a sombra, você entra em guerra com ela. Você aponta, acusa, culpa. E o outro faz o mesmo. O ciclo vira uma dança de acusações. Você se sente vítima. Ele também. E o amor? O amor se perde em meio a uma batalha de egos feridos. Eu quero que você pause por um instante e pense: será que não é exatamente isso que está acontecendo com você agora? Será que esse lado sombrio não é o verdadeiro sabotador da sua felicidade? Se você já sentiu que um relacionamento trouxe à tona o pior de você, não se culpe. Isso é humano. Jung dizia que ninguém ilumina sua vida imaginando figuras de luz. A gente só ilumina trazendo consciência para a escuridão. E o relacionamento é justamente o palco onde essa escuridão se revela. O lado sombrio de uma relação não é só o outro, é também você. É a sua necessidade oculta de controle. É o seu medo escondido de ficar sozinha. É a sua dificuldade em se sentir inteira sem depender de alguém. Dói ouvir isso, eu sei. Mas é nesse ponto que mora a libertação. Porque quando você olha de frente para a sua sombra, você para de ser refém dela. Agora, eu preciso te pedir uma coisa. Não desliga, porque o que vem a seguir é o coração da questão. É quando a gente vai mergulhar naquela parte que provavelmente você sempre quis evitar. Mas justamente por evitar, é que ela continua mandando na sua vida. Então, fica comigo. Respira fundo. Pensa na última vez que você brigou com alguém que amava.
Lembra do tom da voz, das palavras, do peso no peito depois. Se você olhar bem, vai perceber que por trás de cada palavra dura havia um medo escondido. Talvez medo de não ser suficiente, talvez medo de ser abandonada, talvez medo de não ser amada de verdade. Esse medo é a sombra falando. E o outro também sente. Só que ele não admite. Ele projeta. Então ele te acusa de ser fria, mas no fundo é ele quem sente distância. Ele diz que você não confia, mas é ele quem não consegue confiar em si mesmo. Ele aponta o dedo para você, mas, sem perceber, está apontando para dentro dele. Isso é doloroso, mas é também revelador. Porque se você conseguir enxergar isso, vai perceber algo que pode mudar a forma como você ama. Toda vez que você vê um defeito no outro, está diante de um reflexo seu. Não significa que você seja igual. Significa que, de alguma forma, aquilo te toca porque ativa algo dentro de você. E é aqui que entra um ponto essencial. Se você fugir disso, você repete. Mas se você encara, você transforma. Relacionamentos não são feitos para te completar. São feitos para te revelar. Cada pessoa que passa pela sua vida é um espelho diferente, refletindo partes suas que você ainda não conhece. Algumas você ama ver, outras você rejeita. Mas todas estão aí para um motivo: a sua individuação. Jung falava da jornada de individuação como o processo de se tornar quem você realmente é. E o amor, por mais romântico que pareça, é um dos maiores laboratórios dessa jornada. Porque nada expõe mais sua sombra do que se relacionar intimamente com alguém. Eu sei que isso pode dar um nó na cabeça. Mas presta atenção. Se você já sentiu que um relacionamento parecia um vício, que você sabia que fazia mal, mas não conseguia largar, é porque a sua sombra estava no comando. E enquanto ela estiver escondida, você não tem escolha. Você é puxada para repetir o mesmo roteiro, como se fosse uma novela que nunca acaba. E aqui, eu quero te fazer um convite. Se até agora você está sentindo que essa conversa está mexendo com você, clique no botão de curtir e comenta: eu quero enxergar minha sombra. Não é só para ajudar o canal, é para você dar um passo consciente. É como se você dissesse para si mesma: eu estou pronta para olhar de frente para aquilo que eu neguei até hoje. Porque daqui para frente, nós vamos aprofundar. Vamos falar de arquétipos que se escondem dentro da sua mente e sabotam seu jeito de amar. Vamos falar do complexo da vítima, da amante, da heroína cansada de lutar batalhas sozinha. E, principalmente, vamos entender como integrar tudo isso sem se perder em dramas intermináveis. E eu te peço, não saia agora, porque no próximo bloco nós vamos entrar na parte mais íntima dessa jornada. Vamos abrir a porta para dentro da sua sombra e entender como ela molda cada escolha de amor que você já fez. E quando essa ficha cair, nada mais vai ser igual. Então, vamos continuar, porque agora é o mergulho mais fundo. Até aqui, você já percebeu que o lado sombrio de um relacionamento não está apenas no outro, mas em você também. É duro reconhecer isso. Dói admitir que muitas vezes a gente mesma foi parte da dor. Mas é justamente nesse reconhecimento que mora a cura. Jung dizia que aquilo que negamos em nós mesmos acaba controlando nossa vida. E no amor, isso é ainda mais evidente. Cada vez que você finge que não sente ciúme, esse ciúme cresce nas sombras. Cada vez que você diz, tá tudo bem, quando na verdade não está, você está alimentando a sombra. E quando a sombra fica grande demais, ela explode. Às vezes em forma de uma briga, às vezes em forma de uma traição silenciosa, às vezes em forma de um afastamento que você nem entende direito como começou. Pensa comigo, quantas relações poderiam ter sido diferentes se houvesse coragem de falar a verdade, de mostrar a vulnerabilidade, de dizer, eu tenho medo. Mas a gente não fala. A gente veste a persona.
a máscara do eu aguento, a máscara do eu sou forte, a máscara do eu não preciso de ninguém. E aí, enquanto a persona tenta manter a imagem bonita, a sombra vai crescendo por trás, esperando a hora de tomar o palco. É por isso que muitos relacionamentos acabam de forma aparentemente repentina. Porque o que você vê como do nada já vinha sendo construído no subterrâneo, dentro do inconsciente. Aquele silêncio guardado, aquela mágoa não dita, aquela sensação de não ser vista. Tudo isso vai se acumulando como poeira embaixo do tapete, até que um dia a poeira se torna uma montanha e não dá mais para fingir. Agora, eu quero que você olhe para dentro. Pergunte a si mesma: qual é a parte de mim que eu escondo nos meus relacionamentos? É o medo de ser rejeitada? É a raiva de não ser priorizada? É o orgulho de não pedir ajuda? Porque essa parte escondida é a que mais influencia sua forma de amar. E deixa eu te contar um segredo. Quanto mais você tentar esconder, mais ela aparece. Só que aparece distorcida, projetada no outro. É como se sua sombra dissesse: já que você não me escuta, eu vou gritar através da pessoa que você ama. E aí, você enxerga no parceiro coisas que, na verdade, são suas. Por exemplo, você se incomoda com o jeito controlador dele. Mas, se olhar bem, talvez exista em você uma parte que também quer controlar, mas não admite. Ou então, você sente que ele não te dá atenção suficiente. Mas será que, no fundo, você mesma não anda se negligenciando, se colocando sempre em segundo plano? É doloroso, mas é libertador. Porque, quando você percebe que tudo isso é um reflexo, você deixa de ser refém do comportamento do outro. Você começa a se perguntar: o que isso está tentando me mostrar sobre mim? E aqui, eu preciso te dizer algo muito sério. Muitas vezes, o relacionamento que mais dói é o que mais ensina. Não porque você mereça sofrer, mas porque o sofrimento é a forma mais intensa que o inconsciente encontra para chamar sua atenção. É o famoso ou aprende no amor ou aprende na dor. Quantas vezes você disse para si mesma: eu nunca mais vou me envolver com alguém assim? E pouco tempo depois, se viu vivendo exatamente a mesma história, só que com outro rosto? Isso não é azar. Isso não é coincidência. Isso é o inconsciente repetindo padrões até que você olhe para dentro e reconheça sua parte nesse ciclo. E é nesse ponto que a sombra pode se transformar em aliada. Porque quando você tem coragem de encarar, ela vira luz. Ela deixa de comandar escondida e passa a te dar clareza. A sombra não é sua inimiga. Ela só quer ser reconhecida. Eu sei que você pode estar pensando: tá, mas como eu faço isso na prática? Como eu olho para a minha sombra sem me perder nela? E é exatamente aí que a gente entra na parte mais poderosa desse processo: os arquétipos. Dentro de você existem figuras internas, padrões de comportamento que moldam suas escolhas. Talvez você já tenha vivido no arquétipo da amante, aquela mulher que entrega tudo, que mergulha de corpo e alma, mas que muitas vezes esquece de si mesma. Ou talvez você conheça o arquétipo da vítima, aquela que sempre sente que o outro tem o poder de destruir ou salvar sua vida, e que, no fundo, nunca se sente no controle. Há também a heroína, que carrega o mundo nas costas, que luta por todos, mas que, quando olha no espelho, percebe o cansaço de nunca ser cuidada. Esses arquétipos não são invenções. Eles vivem dentro do inconsciente coletivo, como Jung dizia. São padrões universais que se repetem de geração em geração e que você encena sem perceber. E quando você enxerga qual arquétipo está dominando sua relação, você ganha poder, porque deixa de ser arrastada por ele e começa a escolher. Imagina só, se você percebe que está vivendo o papel da vítima, você pode parar e dizer: não, eu não vou repetir esse roteiro. Eu não sou apenas alguém que sofre nas mãos do outro. Eu também sou autora da minha história. Isso é individuação.
É pegar de volta as rédeas da sua vida. Mas atenção, o processo não é instantâneo. Ele exige honestidade brutal consigo mesma. Exige que você pare de colocar a culpa só no outro e comece a perguntar: por que eu atraí isso? O que isso diz sobre mim? Qual parte minha precisa ser curada? Agora, antes de você pensar em sair, eu preciso reforçar. No próximo momento, nós vamos falar de algo que ninguém gosta de admitir, mas que é essencial. Vamos mergulhar naquilo que você mais rejeita em si e nos outros. E é justamente isso que tem moldado seu jeito de amar, sem que você perceba. Se você sair agora, vai perder a chance de enxergar o ponto cego que vem sabotando seus relacionamentos há anos. Então, se você está comigo até aqui e sente que esse conteúdo está tocando sua alma, se inscreve no canal. Porque essa jornada não cabe em um único vídeo. Cada encontro nosso é uma peça de um quebra-cabeça maior. E você merece ver a imagem completa da sua transformação. Respira fundo, porque o mergulho só começou. Agora é o momento em que a gente vai para o ponto mais delicado de toda essa jornada. Aquilo que você mais rejeita no outro pode ser, na verdade, o espelho da sua própria sombra. Essa frase, quando realmente entra, muda tudo, porque significa que cada vez que você olha para alguém com raiva, desprezo ou até mesmo com aquela sensação de "eu nunca faria isso", o universo pode estar te mostrando justamente a parte de você que você esconde. Isso não é fácil de ouvir, porque dói imaginar que aquela característica que você mais critica também pode ser sua. Mas é preciso entender, o inconsciente não se comunica com palavras, ele se comunica com espelhos. E o relacionamento é um dos maiores espelhos da vida. Por exemplo, quando você se envolve com alguém frio, distante, inacessível emocionalmente, talvez sua primeira reação seja culpar essa pessoa. Mas, se você olhar bem, pode perceber que também existe em você uma parte que tem medo da intimidade, que evita se expor totalmente. Então você atrai alguém que materializa exatamente esse movimento interno. Quando você se relaciona com alguém controlador, pode ser que exista em você uma parte que também quer controlar, mas que finge que não. Aí, em vez de assumir esse desejo, você vê no outro. Isso é projeção. É a forma como o inconsciente joga para fora aquilo que você não quer admitir por dentro. Jung dizia: tudo aquilo que nos irrita nos outros pode nos levar a um entendimento sobre nós mesmos. Essa é a chave. A irritação, a dor, a mágoa, tudo isso pode ser bússola. Em vez de apenas sofrer com o que o outro faz, você pode perguntar: por que isso me toca tanto? O que em mim ainda não está resolvido? E aqui entra um ponto crucial. A sombra nunca é só negativa. Ela também guarda potenciais que você escondeu por medo, vergonha ou repressão. Talvez você sempre tenha sido ensinada a não ser ambiciosa demais, a não desejar demais, a não se colocar em primeiro lugar. Então, para ser aceita, você empurrou tudo isso para a sombra. Mas essa força continua lá, te chamando. E muitas vezes ela aparece de forma distorcida, na inveja, na comparação, na autossabotagem. Pensa, quantas vezes você criticou uma mulher por ser ousada, independente, dona de si? Talvez, no fundo, você desejasse ter essa coragem, mas sua educação, seus medos ou até suas experiências passadas te ensinaram que isso não era aceitável. Então, você reprime. E cada vez que vê no outro, aquilo te incomoda. Essa é a parte mais transformadora. Perceber que o que você mais rejeita no outro pode ser justamente o que você precisa resgatar em si mesma. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta íntima. Quantas vezes você sentiu que estava sempre no papel de boazinha, sempre tentando agradar, sempre colocando os outros antes de você? E de repente, se pegou explodindo, sentindo raiva, desejando se libertar? Isso é sua sombra pedindo espaço. Ela não suporta mais viver escondida.
É por isso que muitos relacionamentos parecem uma montanha russa. Num dia você está calma, entregue, amorosa. No outro, explode com coisas pequenas. Não é porque você é instável. É porque existe um conflito entre sua persona, a máscara que tenta manter tudo sob controle, e sua sombra, que exige ser reconhecida. E aqui eu quero que você se permita refletir. Em quais momentos da sua vida você percebeu que estava vivendo um roteiro repetido? Talvez sempre se apaixonando por pessoas indisponíveis. Talvez sempre aceitando menos do que merece. Talvez sempre salvando quem não queria ser salvo. Esses ciclos não são por acaso. Eles são sinais claros de que a sombra está ditando as regras. Mas a boa notícia é, quando você ilumina isso, você se liberta. Não no sentido de nunca mais errar, mas no sentido de ter consciência. E a consciência te dá escolha. Você não precisa mais viver no automático. Eu quero que você imagine sua vida amorosa como um grande palco. De um lado está a sua persona, o papel que você aprendeu a interpretar para ser aceita. Do outro está a sua sombra, a parte que você escondeu, mas que insiste em se expressar. Enquanto essas duas forças brigam nos bastidores, o espetáculo que você mostra para o mundo fica confuso. Mas quando você integra, quando dá espaço para a sua verdade completa, o espetáculo muda. Agora, presta atenção, porque aqui vem um ponto que pode virar a chave da sua jornada. Muitas vezes, o amor que você busca fora é, na verdade, a parte de você que você rejeitou e que pede para ser amada. O outro é um reflexo, um espelho. E até que você ame sua sombra, você vai continuar buscando no outro a validação que não consegue dar a si mesma. É por isso que tanta gente se perde em relações tóxicas. Porque, no fundo, não é só sobre o outro. É sobre a parte de si mesma que está tentando ser aceita através daquela relação. E eu quero que você sinta isso com o coração. A cura não vem de mudar o outro. A cura vem de se olhar no espelho e dizer: eu me aceito inteira, com minha luz e com minha sombra. Esse é o primeiro passo para atrair amores mais saudáveis, porque você deixa de buscar fora o que só pode nascer dentro. Mas eu preciso te avisar, essa não é uma jornada leve. Olhar para a sombra exige coragem, exige se despir da persona, exige encarar suas feridas mais antigas. Talvez você chore, talvez você sinta raiva, talvez você queira desistir. Mas é justamente aí que a individuação acontece. E antes que você pense em parar por aqui, deixa eu te dizer. No próximo bloco, nós vamos falar sobre como essa sombra se conecta com seus relacionamentos de forma prática, quase invisível. Vamos explorar como ela define quem você atrai, como você se apaixona e até como você termina. E eu prometo, entender isso pode ser a chave para você nunca mais cair nos mesmos ciclos de dor. Se esse conteúdo já mexeu com você até aqui, eu quero que você comente agora. Eu escolho ver minha sombra. Porque quando você escreve isso, você envia uma mensagem para si mesma e para o seu inconsciente. Chega de fugir, eu estou pronta para a verdade. Então, respira fundo, porque o que vem a seguir é ainda mais profundo. Respira fundo, porque agora a gente vai para a parte mais íntima e transformadora dessa jornada. Até aqui, você entendeu que a sombra existe, que ela aparece nos relacionamentos como reflexo, que ela molda padrões repetidos. Mas existe algo ainda mais profundo. A forma como você lida com sua sombra define não só o tipo de pessoa que você atrai, mas também a forma como você se apaixona, como você briga, como você termina e, principalmente, como você recomeça. Pensa na sua história amorosa como um mapa. Cada ponto de dor, cada decepção, cada paixão avassaladora, cada abandono, tudo isso não está solto. É um caminho. E nesse caminho, a sombra sempre esteve presente.
Talvez você não tenha percebido, mas ela estava ali, conduzindo suas escolhas silenciosamente. Por exemplo, se você sempre atrai pessoas indisponíveis, frias, que não conseguem se entregar, isso pode estar te mostrando a sua própria dificuldade em confiar plenamente. Se você sempre se vê no papel de salvadora, carregando pessoas quebradas, tentando consertar corações partidos, pode ser que exista em você uma parte que não se sente digna de ser amada sem esforço. Como se só tivesse valor quando está salvando alguém. Isso é duro de reconhecer, mas é real. E enquanto você não enxerga, você repete. É como um looping invisível. Você acha que é o destino, que é azar, que é o universo contra você. Mas, na verdade, é a sua sombra pedindo: olha para mim, eu estou aqui, eu quero ser reconhecida. E sabe o que acontece quando você não escuta? A dor aumenta. Cada relação que termina é um convite do seu inconsciente para um novo começo. Mas, se você recusa o convite, a vida manda outro, e outro, até que você decida aprender. Eu quero que você pare um segundo e pense: qual foi a relação mais marcante da sua vida? Aquela que te quebrou, mas também te fez enxergar coisas que você não via antes. Talvez tenha sido dolorosa demais, talvez até injusta, mas, de alguma forma, ela deixou marcas que você nunca esqueceu. Pois bem, essa relação foi um chamado, um portal para o autoconhecimento. Só que talvez, naquela época, você não conseguiu atravessar. Mas agora você pode. Agora você tem consciência. Jung falava do processo de individuação como um caminho de integração. Integrar não é eliminar a sombra, não é fingir que ela não existe. É reconhecer que você é feita de luz e escuridão, de força e vulnerabilidade, de amor e medo. É aceitar que você não precisa ser perfeita para merecer ser amada. E aqui eu quero te contar algo poderoso. A maior liberdade que você pode conquistar em um relacionamento é parar de depender da aceitação do outro para se sentir inteira. Porque, quando você se aceita, quando você acolhe sua sombra, você não precisa mais de alguém para validar sua existência. Você se torna livre para amar sem se perder. E sabe qual é o efeito disso? Você começa a atrair pessoas diferentes. Porque enquanto você estiver vivendo no papel da vítima, você atrai salvadores ou algozes. Enquanto você estiver presa no papel da amante ferida, você atrai parceiros que só confirmam essa ferida. Mas, quando você se vê como inteira, quando integra sua sombra, você atrai relacionamentos que refletem essa inteireza. É como mudar a frequência de uma rádio. Antes, você só sintonizava na dor. Agora, você abre espaço para a reciprocidade, para a troca verdadeira. E eu sei que você pode estar pensando: mas será que eu consigo? Será que não é tarde demais para mim? Deixa eu te dizer, nunca é tarde para se conhecer. Nunca é tarde para resgatar sua força. A sombra não desaparece com a idade, mas a consciência pode nascer a qualquer momento. E cada segundo que você escolhe se olhar de frente é um passo de liberdade. Agora, presta atenção no que eu vou te falar. O relacionamento mais importante da sua vida não é com um parceiro, é com você mesma. É com a sua sombra. Se você aprende a se relacionar com ela, a ouvir o que ela tem a dizer, a acolher suas necessidades escondidas, todos os outros relacionamentos mudam, porque você deixa de projetar no outro aquilo que precisa resolver em si. Por isso, eu quero te convidar a fazer uma pausa agora. Fecha os olhos e pergunta para si mesma: o que eu tenho medo de admitir sobre mim nos meus relacionamentos? Talvez seja o medo de não ser suficiente. Talvez seja a raiva de sempre dar mais do que recebe. Talvez seja a vergonha de desejar ser cuidada. Seja o que for, esse é o ponto de partida. A partir daqui, sua jornada de amor pode ser outra. Você pode começar a escrever roteiros diferentes. Pode deixar de repetir ciclos. Pode abrir espaço para relações que não sejam prisões, mas sim
parcerias de crescimento. Mas, para isso, você precisa de coragem. Coragem de se olhar no espelho e dizer: eu aceito minha luz e minha sombra. E aqui eu preciso te pedir algo muito especial. Se esse vídeo está te tocando, se você sente que está abrindo portas dentro de você, compartilha ele com uma amiga. Não por mim, mas porque talvez ela também esteja presa em ciclos que só a sua sombra explica. Às vezes, um simples insight pode salvar alguém de repetir anos de dor. E eu não quero que você saia agora, porque, no próximo trecho, nós vamos falar sobre como transformar tudo isso em prática. Como você pode usar a consciência da sua sombra para criar relações mais saudáveis, mais livres e mais verdadeiras. Essa é a parte que dá esperança. A parte que mostra que a dor não foi em vão. Então, fica comigo, porque é aqui que a gente vai fechar esse ciclo e abrir um novo. Agora chegamos no ponto em que tudo precisa se encaixar. Você já entendeu que a sombra existe, que ela aparece nos relacionamentos como reflexo, que ela repete padrões até que você a enxergue. Mas agora é hora de falar sobre transformação. Sobre como pegar toda essa escuridão que parecia te aprisionar e transformar em força. Porque no fim, não se trata de se livrar da sombra. Não se trata de curar para nunca mais sentir dor. A verdade é que a dor faz parte da vida. O que muda é a consciência. E quando você tem consciência, a dor deixa de ser prisão e vira aprendizado. Olha, todo relacionamento tem conflito. Não existe conto de fadas perfeito onde nunca há atrito. A diferença está em como você lida com esse atrito. Sem consciência, você acusa, aponta, se defende. Com consciência, você se pergunta: o que isso está tentando me mostrar sobre mim? Essa simples mudança de pergunta pode salvar não só um relacionamento, mas sua própria paz. E aqui entra a parte prática. Como usar esse conhecimento de Jung no dia a dia? Primeiro, toda vez que você sentir uma emoção muito intensa em relação ao outro, raiva, ciúme, desprezo, até mesmo uma paixão avassaladora, pausa. Antes de reagir, pergunta: de onde isso vem? O que isso toca dentro de mim? Essa pausa é o que abre espaço para a consciência. Segundo, reconheça seus arquétipos em ação. Quando você perceber que está no papel da vítima, esperando que o outro resolva sua vida, lembre-se: você não é refém. Você tem escolhas. Quando você notar que está no papel da amante que se doa até se esvaziar, pare e se pergunte: o que eu estou tentando ganhar com esse excesso de entrega? O que eu temo perder se eu colocar limites? Só essa pergunta já começa a te libertar. Terceiro, fale sua verdade. Sim, pode ser assustador. Mostrar vulnerabilidade é como se despir no meio de uma multidão. Mas é também o ato mais poderoso que você pode fazer por si mesma. Quando você diz: eu sinto medo de te perder, ou eu preciso de mais presença de você, você não está sendo fraca. Você está sendo honesta. E a honestidade abre espaço para relações reais, não fantasias. Eu quero que você imagine como seria sua vida amorosa se, a cada vez que a sombra tentasse falar através de uma briga ou de um drama, você desse espaço para ela se expressar de forma consciente. Se, em vez de culpar, você pudesse dizer: isso está doendo em mim porque toca uma ferida antiga, e eu quero olhar para isso. Esse simples gesto muda tudo. E eu sei, talvez você pense: mas e se o outro não entender? E se ele não tiver essa consciência? Aí vem a parte mais libertadora de todas. Não importa. O que importa é você. O outro pode ou não acompanhar sua jornada. Mas, quando você começa a integrar sua sombra, você já está livre. Porque sua paz não depende mais da reação do outro. Essa é a verdadeira individuação. É quando você deixa de ser apenas filha das suas feridas e passa a ser autora da sua história. Você não apaga o passado, mas transforma o sentido dele.
Cada amor que doeu vira um professor. Cada abandono vira um portal de autoconhecimento. Cada término deixa de ser um fracasso e passa a ser um recomeço. E aqui eu quero que você sinta algo profundo. Você não é só a soma das suas dores. Você é também a soma da sua coragem de enfrentar essas dores. Dentro de você, existe uma força que talvez você ainda não tenha conhecido. Uma força que não vem da perfeição, mas da aceitação. Uma força que nasce quando você olha para sua sombra e diz: eu não tenho medo de você. Você faz parte de mim, mas não manda mais em mim. Essa é a verdadeira liberdade no amor. É quando você pode amar alguém sem se perder. É quando você pode estar sozinha sem se sentir vazia. É quando o relacionamento deixa de ser uma prisão e se torna escolha. E antes de fechar essa nossa conversa, eu quero te dar um último convite. Se esse vídeo tocou em pontos que você nem sabia que existiam, se ele trouxe clareza para dores antigas, então se inscreve no canal. Mas não como um ato automático. Se inscreve como quem diz para si mesma: eu escolho continuar essa jornada. Eu escolho olhar para minha mente, para minha alma, para minha sombra. Eu escolho viver relacionamentos diferentes. E compartilha esse vídeo com uma amiga que você sabe que está presa em um ciclo repetitivo. Às vezes, a chave que ela precisa está aqui. Às vezes, a libertação de anos pode começar com um simples insight. E eu quero te deixar com uma reflexão final. Talvez você esteja agora no meio de um relacionamento difícil. Talvez esteja em um término doloroso. Talvez esteja sozinha e com medo de repetir erros do passado. Não importa onde você está. O que importa é que a sombra que você enxerga fora é só um reflexo do que pede luz dentro. E, a partir do momento em que você decide enxergar, nada mais será igual. Porque a verdade é essa: você não veio para ser metade de ninguém. Você não veio para viver aprisionada em padrões que se repetem. Você veio para ser inteira. E quando você é inteira, o amor que chega não é aquele que te prende, é aquele que te acompanha. Agora, guarda isso no coração. Aquilo que você mais rejeita no outro pode ser um convite para se reconciliar com você mesma. E talvez seja exatamente esse convite que a vida está te fazendo agora.